Senhor hoje ministrou uma palavra aqui ao meu coração. Eu queria compartilhar nesse momento com os irmãos. É aquele momento que a gente sempre pede, né, para ter o máximo de atenção, puder estar ouvindo, que não sou eu, Anderson, que vou estar aqui falando do meu conhecimento, da minha inteligência, não. Que a gente se coloca aqui, a gente pede para que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale ao nosso coração e nos dê direções, nos dê palavra, a palavra dele que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dá força. É essa palavra poderosa que nos dá o ânimo para estarmos enfrentando as guerras todos os dias e vencendo. Não só nos dá força, porém, mas também nos dá sabedoria e inteligência para vencer. Queria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Não está acompanhando aí o texto? Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pai, está aí lida a tua palavra, nos exorte nessa noite, fale aos nossos corações, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Essa palavra aqui, Davi recebe a afronta, o exército do Senhor estava recebendo uma afronta aqui neste momento, e Davi vira para o filisteu e fala: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Estava todo cheio de equipamentos, missionário Antônio, todos preparados, um guerreiro preparado, e ele falou: Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Assim que ele foi. E nós sabemos que essa vitória foi de Davi, mesmo ele estando enfrentando um gigante poderoso, um guerreiro, e ele com pouca estatura, não preparado, com lanças, com escudos, com espadas, mas nós sabemos que ele venceu. E eu quero passar aqui alguns pontos nessa noite que o Senhor ministrou no meu coração aqui dentro desse momento da vida de Davi. Dentro desse momento tem alguns pontos, missionária Vilma, que a gente precisa aprender para colocar na nossa vida, que nós também buscamos vitórias nas nossas guerras, enfrentamos batalhas. Obrigado. Enfrentamos batalhas no nosso dia a dia, enfrentamos guerras, enfrentamos lutas e queremos ser vitoriosos. O Senhor nos dá essa garantia de vitória, porém a gente precisa fazer a nossa parte. Deus não vai fazer o que é a parte que nós devemos fazer. E eu aprendi aqui alguns pontos, eu queria compartilhar com vocês nessa noite, pedir que tivessem muita atenção, para que nós possamos estar aqui meditando nesses ensinamentos para colocar em prática na nossa vida, para que nós possamos também estar obtendo vitórias. Que o que enfraquece o nosso coração é as derrotas enfraquecem. Você falou aqui, Tatiana, que às vezes a pessoa está fraca por causa de quê? Está enfrentando problemas, está enfrentando situações difíceis e não consegue ver a saída, não alcança a vitória. Às vezes ela está orando, está jejuando e aquilo ali vai cansando ela. Normal do ser humano, cansa mesmo. A gente está clamando, está buscando, somos seres humanos, somos de carne e osso, a gente acaba cansando. E aí a gente acaba desanimando, mas quando a vitória vem, a gente se alegra, a gente vibra, a gente comemora, e aí a gente ganha aquela força para conseguir ir em frente. Não é assim que funciona? A gente está naquele perrengue, o que segura a gente? Quando está passando uma difícil, a gente sabe que se a gente permanecer firme, permanecer no lugar, o Senhor vai nos dar a vitória. E isso vai dando gás para a gente, mas quando a vitória chega, não tem coisa melhor.
né? A alegria toma conta, e aí você fica ali pronto para outra, a fé vem, fica renovada, e você segue, né? Acorda até diferente, anda até diferente, até a paz do Senhor que você dá na rua, o irmão é diferente, você já fala que a vitória chegou. Só que existe aquele processo que a gente passa antes que a vitória chegue, antes que chegue esse momento de alegria, de felicidade. E existem alguns comportamentos que a gente precisa ter no nosso dia a dia, e nós vamos aprender aqui com Davi hoje a como ter certos comportamentos. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa saber em que lutas você está entrando. As lutas que você cria é responsabilidade sua. Quando Deus te coloca, Ele garante a vitória. Que tem muita gente que está arrumando briga, arrumando lutas com as próprias mãos. Deus não tem nada a ver com isso, não foi Deus que colocou ela para mostrar que é melhor, para mostrar que está certo, para achar que mostrar que pode mais, está entrando em guerra, está entrando em brigas que o Senhor não direcionou. Davi, quando ele entra, nós lemos aqui nesse versículo, o que Davi fala? Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Então ele não está indo, ele não está falando eu vou a ti porque você está me afrontando, que você está falando de mim, não. Você está afrontando o exército do Deus vivo, você está afrontando o Deus de Israel. Então Davi estava entrando numa briga, entrando nessa batalha aqui, no nome de Deus, por causa de Deus, não para dizer que ele era o melhor, não para falar, quer ver como é que eu sei matar gigante, que eu sou melhor do que desse exército aí, todo mundo é medroso, e eu sou o cara, não. Ele foi porque o Golias estava afrontando Deus, estava afrontando o exército de Deus, e ele entrou para a guerra, como nós lemos aqui. Então o primeiro entendimento que eu já quero que vocês entendam aqui é, se pergunte, essa guerra que você está enfrentando hoje, esse momento difícil que você está passando hoje, foi você que escolheu ou foi Deus que te colocou? Você entrou nessa briga por Deus ou entrou por você? Porque você quer provar que está certo, porque você não quer admitir que está errado, não quer pedir desculpa, ou às vezes você até está certo mesmo, mas não quer dar um passo atrás. Porque não é porque você está certo que você tem que arrumar problema. Tem muitas das vezes que é melhor você mesmo certo ficar calado para poder aquela situação morrer e você seguir em frente. Mas aí você não quer baixar a cabeça, não, eu estou certo, vai ter que ser do meu jeito. E arruma a briga. Saiba que Deus não vai entrar nesse negócio com você. Se o propósito de Davi aqui fosse provar alguma coisa do nome dele, Deus não entraria nessa luta. Mas por que Deus entrou? Porque Davi entrou para confrontar Golias pelo nome de Deus. Porque o exército estava sendo afrontado e envergonhado. Ele falou, quem é esse circunciso que vem afrontar o exército de Deus? Ele está pensando que ele é quem? Não é que ele está pensando que você é quem para falar comigo. Não. Que ele está pensando que ele é quem para afrontar o exército do Deus vivo. Entende? Quando você sabe posicionar a sua luta, você está chamando Deus para o seu lado ou não. Comece a pensar, comece a entender isso aqui, já para a gente nesse início de conversa, já pegar essa estratégia, porque tudo que nós vamos falar daqui para frente, se você não estiver com Deus do seu lado, não adianta que a vitória não chega. Se você está comprando a briga por causa da palavra, olha, eu não vou fazer isso. No meu trabalho, tem muita gente que pede uma coisa, cara, sabe o que é? As pessoas às vezes, escuta essa, missionário Toninho, chega lá, pede um serviço de R$1.000, aí ele quer uma notinha de 1.100. Mas por quê? Aí eu dou uma desentendida, eu já sei que ele quer embolsar os 100, né? Mas eu dou aquela de, como se diz, que o pessoal diz, né? João sem braço, né? Tá aquela desentendida. Mas o seu serviço foi 1.000, o que você quer que bota na nota 1.100, 1.200, né? Eles sempre botam uma coisinha. Aí eles querem, não, negativo. É 1.000. É 1.000. Poxa, mas quer ir para tomar um café? Vamos ali que eu pago um café para você. Quer tomar um café? Se eu comer um café? Eu adoro tomar um cafezinho também. Vamos lá, a gente toma um café, eu pago. Mas a nota vai sair
sair daqui com o valor que você está pagando. Você está pagando 1.000, então a nota é de 1.000. Tati, eu entendo que qualquer problema que acontecer, a partir daí, Deus está comigo. Entende? Se revoltar, não, que você tem que fazer, que isso, que aquilo, que... Aí eu sei que essa briga, eu vou vencer ela e vou entrar, porque eu sei que Deus vai estar comigo, porque eu estou fazendo a coisa certa. Não foi eu que estou tentando arrumar esse problema, não, o problema veio até mim. Entende? Quando você começa a perceber que você não foi atrás do problema, o problema se deparou diante de você. Calma, dá um passo para trás, respira, que Deus vai estar contigo nisso aí. É só você ficar atento às instruções que Deus vai te dar, que você vai vencer. Tem um processo natural, porque não existe vitória sem luta. Desde o momento que você entra numa luta, você entra numa guerra, você vai ter que guerrear, você vai ter que se esforçar, vai ter que demonstrar uma habilidade junto ali. Mas quando você está certo, Deus, você vai vencer. Pode ficar tranquilo, por mais que seja doído, que às vezes você acha que não vai vencer, que o inimigo é grande, porque Davi era um menino, um jovem adolescente, olhou para um guerreiro gigante, mas ele foi, enfrentou e venceu. Por quê? Porque Deus estava com ele. Ele não entrou nessa briga achando que eu sou o cara. Não, Deus está comigo. E Ele é o Senhor dos Exércitos. E eu vou vencer essa luta. Então pense nisso. A luta que você está vivendo apareceu diante de você. Deus também é contigo. Deus vai fazer você vencer. Amém? Uma outra coisa que eu quero que os irmãos entendam. Davi, nesse processo aqui, ele foi também afrontado pelos irmãos dele. Lembra quando ele chega na guerra, os irmãos, eu sei o que você está fazendo aqui, começaram a desdenhar dele, que ele não devia estar lá, só que ele foi inocentemente, mais uma vez, ele não foi lá para querer se mostrar, para querer fazer nada, ele estava ali obedecendo uma ordem do pai dele. Olha o princípio, quando você está debaixo de ordem, mesmo você estando embaixo de ordem, as coisas podem vir para se afrontar, mas você tem que ter a sabedoria de usar o silêncio. Você está debaixo de ordem, Tati, está seguindo ordem, mas a afronta assim mesmo chega. Mas use o silêncio em vez de bater de frente primeiro, porque ele não entrou em guerra com os irmãos. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 17, versículo 28, diz que até o tolo, quando se cala, passa-se por sábio. Até o tolo quando se cala. Então os irmãos deles falaram, ele ficou calado, não discutiu. Olha que sabedoria, meu Deus. Sabe por causa de quê? Para não gastar energia à toa. Você entra, você gasta sua energia com briguinhas, com picuinhas, com coisinhas que não vão agradar a Deus, não te levam a lugar nenhum. E quando chega diante da verdadeira batalha, você já está fraco, porque você gastou energia onde não era para ter gastado. Quando ele chegou diante dos irmãos dele, começaram a falar dele, ele simplesmente não deu ouvido, deixou para lá. Que aí quando chegou diante de Golias, ele estava com a energia dele inteira, ele não perdeu tempo lá com coisa boba. Então a gente tem que parar de perder tempo com coisa boba, irmão. É muito disse-me-disse, muita conversinha fiada que não te leva a lugar nenhum, não te acrescenta nenhum crescimento para a sua vida. Esses tais, deixa de lado. Veja que é colar, anda com sábios, serás sábio. A Bíblia já diz isso. Se é de Deus, anda com quem é de Deus. Suas conversas têm que estar nesse nível. Parou perto de você, lança a palavra de Deus. Tem que ser uma coisa que te engrandeça. Você não pode ficar perdendo tempo. Aí daqui a pouco começa a fofoquinha ali, começa a disse-me-disse, e você gasta energia com o que não deve gastar. E a hora que realmente aparece uma luta na sua frente, que é para você subir de nível, que é para Deus te levar no nível que Ele quer, você já está fraco. Entenda, Davi não era conhecido em Israel até esse momento. Quando ele mata Golias, aí ele passa a ser famoso, todo Israel conhece ele. E Deus vai te colocar diante de situações para poder elevar o seu nome, para poder te cansar, para mostrar que está contigo, para o nome dele ser glorificado na sua vida. Mas você tem que estar inteiro quando esse momento chegar. Não pode ficar perdendo tempo com coisas que não edificam, que não trazem edificação nenhuma para a sua vida. E Davi fez isso. Esse é um dos pontos que fez com que ele não fraquejasse diante de Golias, porque ele não deu atenção aos irmãos e seguiu em frente.
vamos continuar aqui a leitura. Temos um momento aqui, no segundo momento, em Samuel, capítulo 17, versículo 38, diz que Saul vestiu a Davi as suas vestes. E foi muito incrível porque ele não conseguiu. Quer ver? Vamos ler aqui para você ter um entendimento melhor. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38. E Saul vestiu a Davi nas suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi o tirou aquilo de sobre si. Você não pode, irmãos, deixar que confundam a sua identidade. Você tem que saber quem é você. As pessoas às vezes não é por maldade, mas te vê numa situação, aí vem e fala: pô, faz isso que resolve. Chega, João Antônio, faz aquilo que resolve. Às vezes não é maldade da pessoa, ela quer te ajudar, mas você tem que saber quem é. Você tem que ter sua identidade. Vê a pessoa te dar uma direção e fala: não, eu não resolvo as coisas desse jeito não. Deus vai entrar nessa causa e vai julgar a minha situação. Eu não vou botar minha mão nisso aí não. Você tem que saber isso. Não vou botar a mão não vou botar não, porque eu tenho um Deus que julga as minhas causas. E como você falou aqui, Tatiana, falei: caramba, ela está pegando os pontos da minha mensagem. Se você falar e você reagir, Deus não vai falar. Você já tomou a frente, já foi lá resolver, Deus então vai lá. Dá seu jeito aí. Você fala: não, eu tenho um Deus que resolve, que julga as minhas causas. Ele é justo e Ele vai julgar. Eu não vou botar a mão nisso daí. Pode vir um de um lado, outro do outro e falar: faz isso, faz aquilo outro. Você vai falar: não vou fazer. Porque você sabe quem é você tem sua identidade. Davi aqui viu essas armaduras e falou: isso não dá, até por respeito ao rei, que botou. Acredito que ele deve, vou botar só para ele ver que eu tentei. Vestiu, ó, tá vendo? Não consigo nem andar, isso aqui é muito pesado para mim. Vou do meu jeito. E desfez daquilo ali, se despiu daquela armadura e foi do jeito que ele era. Ele teve que usar a sua funda como aquele que ele conhecia. Você não precisa achar que tem que estar muito equipado ou preparado para vencer suas guerras. Você precisa primeiramente de Deus. Deus estando contigo. A gente não pode focar na ferramenta que você vai usar. Você tem que focar em Deus, porque quando você foca em Deus e Deus está contigo, a graça dele está sobre a sua vida, a ferramenta que aparecer na sua frente, você colocar em prática, vai resolver o problema. Por quê? Porque Deus é teu. Porque você já não colocou a mão na hora que era para colocar, você se calou na hora que poderia ter falado alguma coisa, e Deus está observando. Você não entrou na briga por sua conta própria. Você entrou nesse problema, mas para obedecer a Deus. Está vendo como são pontos importantes que a gente vai observando na vida de Davi? Teve toda uma trajetória que ele foi se comportando, e às vezes no nosso dia a dia a gente esquece de alguns detalhes desses. A gente tem que entender isso. Você não precisa estar muito equipado, preparado. Você precisa de Deus. Aleluia. Apesar do treinamento ser indispensável para você vencer, você tem que ter habilidades para poder avançar, para você vencer. Você tem, por exemplo, a Bíblia nos relata que para nós vencermos o mal, nós precisamos fazer o bem. É uma arma, fazer o bem é uma arma para vencer o mal. Você usa essa arma, você usa essa ferramenta em Deus e aí você vence. No nosso dia a dia, tudo que você quer fazer, a gente quer ser melhor. Se eu quero ser um pregador melhor da palavra, eu preciso treinar, eu preciso estudar, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso estar me dedicando para que cada vez eu vá melhorando mais nisso. Tudo tem que ter um treinamento. Quando Davi foi com a funda dele, por quê? Ele já havia tido treinamento com aquilo. Ele não tinha treinamento com aquelas vestes de Saul, com aqueles equipamentos todos, com espada pesada, não. Mas a funda ele sabia. A funda ele tinha. E é assim, nós vamos para a guerra, nós vamos para a luta, com o que a gente tem. O que o Senhor nos deu? O que você tem na mão? É com isso aí que você vai vencer.
Hoje em dia, ainda mais devido às mídias sociais, tem uma coisa que está atrapalhando muito a vida das pessoas, que é a comparação. Pessoas veem, a irmã Vilma fez isso, a missionária Vilma fez isso, eu vou fazer também que vai dar certo. Não. Ela fez isso, deu certo, porque Deus estava com ela, agindo na vida dela, ela fez e deu. Deus vai fazer na sua vida com você da forma que você é. Eu não posso querer chegar aqui e pregar igual o Marcos, pregar igual o Gabriel. Não, eu vou pregar, eu tenho o meu jeito. E é desse jeito que Deus vai me usar. Eu não sou esse pregador que gira, que fala língua estranha. Não. Eu não posso olhar para eles e querer me comparar, não. Eu vou fazer igual. Não, é desse jeito que Deus quer, então é desse jeito que Deus vai usar. Deus te usa da sua forma. Você tem que treinar para você vencer. Cada um prospera, eu até notei isso aqui, cada um prospera debaixo da sua habilidade. Você vai prosperar debaixo da sua habilidade. Onde você vai prosperar? As suas guerras, sua vida pessoal, sua vida financeira, o que você precisa, sua vida profissional. Quais são as suas habilidades? Amém, Jesus. Deus está contigo, você vai prosperar em cima dela. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa olhar a vida do ímpio lá fora e falar, poxa, eu vou fazer igual o ímpio, porque ele está fazendo e está dando certo. Você não precisa ficar copiando, olhando para ninguém. Você tem Deus, faça o que você sabe fazer, o que Deus te deu, o dom, o talento que Deus colocou na sua mão. E é em cima disso que você vai prosperar, é em cima disso que você vai vencer. E foi onde Davi venceu. Ele foi com a funda, onde ele tinha experiência. Olha só aqui, ó. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, o que Davi diz para Saul. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a alisava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Olha isso. E mais uma vez, ó, ele falou da habilidade que ele já tinha, que ia fazer a mesma coisa com Golias, mas não porque ele era bom. Olha a sabedoria de Davi aqui, ó. Eu matei o leão, matei o urso, desse jeito, contou nos detalhes para o rei. E vou fazer a mesma coisa com Davi. Mas não falou isso porque eu sou bom ou eu sou... Não, porque ele afrontou o exército de Deus vivo. Aqui é a chave, olha a chave. O segredo é esse. Quando a gente toma as atitudes, quando as nossas atitudes e comportamentos estão de acordo com a vontade de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se eu botar na força do meu braço, eu sou bom, eu vou fazer, eu vou vencer porque eu sou um cara, não vai dar certo. As pessoas estão fracassando por isso, porque acham que vão avançar, vão vencer, e Deus, não, vou lá no culto do domingo à noite e está tudo certo. Não é por aí, não funciona dessa forma. Se Davi aqui conta toda essa história para Saul e diz, eu vou vencer porque eu sou cara, eu mato o leão e mato o urso, e for matar gigante também, ninguém ia morrer. Mas ele entrou, não, eu matei o leão, matei o urso. Estou só contando essa história, rei, só para você ver que eu tenho habilidades. Só para você entender que eu tenho habilidades, que não precisa me dar essa sua armadura, não precisa me dar essa espada, porque eu tenho habilidade com a funda, que eu já matei leão, que eu já matei urso. E vou fazer a mesma coisa com esse gigante, por quê? Porque ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Aí foi a chave. E segue aqui no versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Está vendo? Em todo momento, o Senhor me livrou. O Senhor me livrou do leão, me livrou do urso. Então ele também vai sempre remetendo ao Senhor. É sempre o Senhor, é por causa dos exércitos, é sempre o Senhor. E é tudo por causa dele mesmo, gente. É tudo por causa de Deus. Então nós temos que ter isso aqui, mostra também que foi uma confiança
extraordinária que Davi tinha em Deus. Porque ele falou do que já tinha acontecido, dos livramentos que ele já tivera, e falou de um que ele ainda tem. Olha a fé. Já viu isso, missionário? Já percebeu esse detalhe? O tamanho da fé? O Senhor já me livrou e vai me livrar. Vai me livrar também dessa. O que falta muitas das vezes na sua vida para você vencer é essa convicção de que você vai vencer. É essa convicção em Deus, que em Deus você é mais que vencedor. Nós precisamos ter isso dentro do coração. Você está fazendo tudo certo? Você está fazendo tudo bem? Está debaixo de ordem, está debaixo de palavra? Não está falando o que não deve? Está sabendo usar sabedoria, se calando? Deus está contigo. Bota essa confiança no coração, que você vai vencer, as coisas vão acontecer, a porta vai se abrir. Tenha essa convicção como Davi, que disse: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e Ele me livrará da mão desse filisteu. Glória a Deus. O Senhor não já te deu vitórias até que hoje você está aqui vivo, você está aqui assistindo essa live hoje, não está vivo, pode estar com problema, mas você não está vivo, que o Senhor te deu livramento para você estar aqui hoje. Vocês que estão aqui no presencial podem estar com problema, Tati, mas você não está aqui vivo fazendo a obra, porque a misericórdia e a graça do Senhor te alcançou, e você está aqui, o mesmo com você, missionária Vilma, o mesmo com você, missionária Antônia, o mesmo comigo, o mesmo com todos nós. Estamos aqui firmes, estamos de pé até hoje, estamos fazendo a vontade de Deus, porque o Senhor nos livrou. Então por que na próxima guerra nós vamos amarelar? Por que o que está diante para a gente vencer ainda, a gente vai ficar com medo? Não, nós temos que ter essa convicção que Davi teve aqui: o Senhor já me livrou e vai continuar me livrando, vai continuar me dando vitória, porque o meu posicionamento está debaixo da palavra, eu estou seguindo o que o Senhor está mandando. Então as coisas vão acontecer, vai dar certo, eu vou sair vitorioso dessa guerra, em nome de Jesus. É desse jeito que devemos agir. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome. É desse jeito, meus irmãos. A Bíblia diz que Davi lança uma pedrada na testa, certeira. Pedrada certeira. Pega fundo e joga a pedra na testa. O gigante cai. Ele vai lá e arranca a cabeça fora do gigante, para terminar o serviço. O gigante já estava no chão e foi lá e arrancou Davi. Então quem matou Golias? Davi. Agora preste atenção, missionário Antônio. Isso aqui também como é que me chamou a atenção. Por que Davi disse que o Senhor que ia livrar ele? Mas quem matou Davi foi Davi. Quem matou Golias foi Davi. A Bíblia não está dizendo que a cabeça de Golias saiu do lugar sozinha, que veio um anjo e arrancou a cabeça. Não, foi Davi que arrancou a cabeça. Então quem atirou a pedra? Foi Davi. Mas não foi o Senhor que livrou? Então aqui tem mais uma chave aqui importante. A sua parte Deus não vai fazer. Deus pode até ter dado lá um sopro que derrubou Golias e para ele cair, para Davi poder ir lá arrancar a cabeça. Mas a parte de Davi, que foi lançar a pedra e ir lá arrancar a cabeça, ele fez. Então a gente tem que estar atento que a nossa parte a gente tem que fazer. Deus pode fazer todas as coisas, mas a nossa parte Ele não vai fazer. Você vai ter que lançar a pedra, você vai ter que cortar a cabeça desse gigante. Mas fique tranquilo, que Deus vai estar com você. Deus está com você. E essa certeza a gente precisa ter, de fazer a nossa parte. Qual é a minha parte? Eu quero prosperar. Então, como que eu posso prosperar? Tenho que trabalhar mais, eu tenho que aprender, empreender, eu tenho que estudar. Então eu vou estudar finanças para poder lidar com as minhas finanças. Eu quero abrir uma empresa. Como que se abre uma empresa? Como que se mantém? Eu vou fazer a sua parte. Fazer a sua parte. Poxa, eu quero que me aproximar mais de Deus, eu quero ter revelações, eu quero ter uma profundidade maior. Começa a orar mais, começa a ler mais a Bíblia. Como eu falei aqui, se eu quero ser um pregador melhor, o que eu tenho que fazer? Então, ler mais a Bíblia, ver outros pregadores, buscar, pedir direção, me consagrar, buscar direção em Deus para estar cada vez sendo um pregador melhor. É isso, quer cantar melhor, Tati? Vai estudar música, vai ouvir mais, vai aprender. A nossa parte nós precisamos fazer. Que aí na hora que fazer a parte de Deus,
de fazer o inexplicável, que Deus faz o que é impossível. O que é impossível. Lançar uma pedra no gigante era possível. Agora, fazer o gigante igual Golias cair com uma pedrada, aí é só Deus faz. Se você vai lá sem Deus, você leva 10 pedras, taca 10 pedras no gigante, ele vem andando em cima de você e arranca a tua cabeça fora. Vai sem Deus. Se Davi não entra aqui e fala assim, eu vou no nome dos seus exércitos, ele fala, eu vou é no meu nome. Ele ia tacar 10 pedras, 20 pedras, e o gigante não ia cair nem se bobear, nem acertar, ia acertar. Ia tacar as pedras, não ia acertar nem no gigante. E o gigante ia matar ele. Mas como era no nome, aí Deus entra. Que Deus faz o impossível. Explica uma pedrada derrubar um gigante. Explica isso. É inexplicável. Aí que Deus entra. Você vê as coisas inexplicáveis acontecendo. Tem alguma coisa que para acontecer, para a sua vitória chegar, que só acontecendo algo inexplicável, é nessa hora que Deus entra. Fique tranquilo. Já fez tudo o que eu tinha que fazer. Eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Acalma então, descansa teu coração, porque agora Deus vai fazer o inexplicável na sua vida. É a hora de Deus fazer o inexplicável na sua vida. Você já fez tudo o que tinha que fazer. Fique tranquilo, agora é a vez de Deus. Nós precisamos estar com esses pontos atentos na nossa vida, porque é dessa forma que a batalha chega. É dessa forma que as vitórias também chegam. As batalhas vão chegar, mas a vitória vai chegar quando você se comporta. Não entre em batalhas que você não sabe qual é a recompensa. Por que tudo isso, Anderson? E agora aqui para a gente fechar essa mensagem, eu quero que você entenda isso. Porque antes disso de Davi falar tudo isso daqui, preste atenção aqui, ó. No versículo Samuel capítulo 17, versículo 25. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois que ao homem que ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai. Antes de Davi falar, missionário Antônio, quem é esse circunciso afrontando os exércitos de Deus vivo? Ele ouviu isso daqui, ele perguntou: o que vão dar? Ele pergunta: o que vão dar para quem matar esse filisteu? Aí o pessoal repete para ele isso aqui. Ele já viu por que eu fiquei pensando, por que Davi perguntou isso? Qual aprendizado nós podemos tirar disso aqui também? Recompensa. A gente já vai estar no céu e Deus ainda recompensa galardão. Por quê? Mas ele já vai estar no céu. E Deus ainda diz que vai dar galardão. Por quê? Porque ele sabe que nós, seres humanos, nos movemos por recompensa. É do ser humano isso. Quando ele tem uma recompensa, ele se anima. A gente enfrenta as guerras, as lutas do dia a dia, foge do pecado, tantas tentações aparecendo na nossa frente, a gente consegue, a gente não posso, eu vou focar. Por quê? Recompensa. Tem uma recompensa para isso. A gente tem a promessa de que os que forem fiéis até a morte, vou dar a coroa da vida. Então a gente quer essa coroa. A gente quer uma eternidade com o céu. A gente sabe que isso aqui é passageiro. A gente vive aqui o quê? 70, 80 anos? Se chegar a 90, nossa, da glória a Deus, muito. Mas vai passar, isso daí acabou. E depois vem uma eternidade. E é nessa hora que a gente pensa aqui, ó, antes de fazer uma besteira, antes de fazer o que desagrada a Deus. A gente vai fazer um comportamento, uma atitude, a gente, isso está errado. O Espírito Santo, que é o nosso termômetro, falou, ó, isso aí está errado. Aí você fala, tá bom, vou para cá. Por quê? Porque você quer a recompensa. Você sabe, se você desobedecer essa vozinha, você não vai ter a recompensa que você espera. E durante o processo das nossas guerras, das nossas lutas, a gente precisa focar nisso. Tem situações tão difíceis, tão duras que a gente enfrenta, que se você não pensar na recompensa, você não avança. Não é pecado isso. Às vezes a pessoa fica, não posso falar isso. Porque... Não, você tem que falar. Deus sabe o seu coração. Porque às vezes você não fala, mas está pensando, achando que está enganando.
Não, só estou fazendo isso por amor ao irmão, porque eu gosto do irmão. Não, porque você está fazendo porque você sabe que é certo e tem galardão para aquilo ali. Não só o galardão, você está me negando, só estou fazendo por causa que eu vou ganhar isso. Não é isso. Você sabe que é o certo, mas a recompensa te dá força e te dá ânimo para seguir o processo. Às vezes você está fracassando no processo porque você esqueceu da recompensa. Caramba, isso aqui veio agora. Quando a gente esquece da recompensa, a gente fracassa no processo. Se você lembrar da recompensa, que é aquele que for fiel até a morte, vai ter a coroa da vida. Se lembrar dessa coroa da vida, você tem força para enfrentar o processo. Ei, você que está ouvindo você está fraco, está pensando em desistir, lembra da recompensa, lembra da sua vida eterna, lembra dessa coroa da vida. Não abandone ela, não perca. Não deixe que as coisas por um momento, um prazer momentâneo, venha tirar essa recompensa da sua vida, do seu futuro. Foca nisso. Davi aqui perguntou o que vão dar. Opa, o rei, o homem que feriu o rei, o enriquecerá. Opa, vou ser rico, vou deixar de ser pobre, vou ser rico. Primeira recompensa. Segunda recompensa, vai dar a sua filha. Opa, vou passar para a realeza, vou deixar de ser um plebeu e vou casar com a filha do rei, você da realeza agora. Olha a mudança de vida. Terceira recompensa, a casa do pai vai ser livre de impostos. Ainda vou honrar meu pai e minha mãe. Quem é esse gigante que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Pronto, aí ele foi lá e agora, Senhor, ele não vai afrontar teu exército não. No nome do Senhor dos exércitos, eu vou derrotar esse gigante. E é dessa forma, foque na sua recompensa. Não tenha vergonha, foque e vá no nome do Senhor. Só não ache que você é capaz, que você vai vencer com suas forças. Não, mas vai no nome do Senhor dos exércitos, que a sua vitória vai chegar. Foca na sua recompensa e acredite que Deus é contigo. E eu tenho certeza que essa vitória vai chegar na sua vida. Foca aí agora, pensa nesses 3 pontos para a gente encerrar. O que você está precisando desses pontos melhorar na sua vida? É saber identificar a guerra, entender se está entrando em guerras que não era para você entrar. Você está falando na hora que não era para falar. Começa a pensar aí. É isso aí que você tem que focar e começar a botar em prática. É para ficar quieto que você está falando? Você tem dificuldade nessa área? Você tem dificuldade em confiar em Deus, como Davi confiou aqui? Senhor, já me livrou do urso, já me livrou do leão e vai me livrar também. Poxa, Anderson, às vezes eu fico com medo, a luta é muito grande, eu fico na dúvida. Ore, peça a Deus. Peça a Deus mais fé, peça a Deus sabedoria, peça a Deus força e vá em frente. Você já sabe, essa palavra aqui hoje, Tatiana, é um mapa da vitória. É um mapa que o Senhor está nos dando aqui hoje, nos deu para mim também, para a gente estar tendo nossas vitórias. Você tem vitória, você que está ouvindo aí, está enfrentando guerra, está enfrentando luta, quer sair vitorioso? Segue esses passos aqui hoje, foi dado hoje. É impossível, irmão, então eu tenho certeza, é impossível nós estarmos com o Senhor, estarmos ouvindo a voz dele, não entrar em briga que não, e o Senhor não mandou. A gente está obedecendo a palavra dele, a gente não está falando fora de hora, sabendo se calar na hora que é para ficar calado e falando somente na hora que é para falar. A gente confiar em Deus, que Deus já nos livrou e ele vai continuar nos livrando até aqui. A gente focar na recompensa, saber o que está nos esperando mais à frente e a gente não enfrentar as batalhas e sair e não sair vitorioso. Não tem como, não tem como. É um mapa, é um passo a passo da vitória. Segue esse mapa, segue esse passo a passo. E aí os seus projetos, os seus sonhos, você vai viver os propósitos de Deus. Não vai viver pelo que os outros estão falando. Ah, faz isso, faz aquilo. Usa como Saul, bota minha armadura, usa. Não. Eu vou vencer com a habilidade que Deus me deu. É o que Deus me deu, é para poder fazer o quê? É para cantar, é para pegar, é para ajudar na obra, eu vou fazer. Qual a profissão? Deus me deu uma barraca para me vender salgados. E ali que a prosperidade vai chegar. Não adianta ficar olhando, mas eu queria ter uma outra loja grande, gigante, igual. Não. Você vai prosperar mais do que aquele lá aqui, porque foi nessa loja, irmão Vilma, foi nessa loja, irmão Antônio, que Deus colocou. Foi nesse processo que Deus está te colocando, Tati. Está te dando aí na sua mente o que você precisa fazer. Para onde você ir, é aí que você vai prosperar. É dessa forma que a gente avança, é dessa forma
que saímos vitoriosos. E aí vem aquele sentimento que eu falei no início, a fé é renovada, você começa a sorrir, a paz do Senhor sai diferente na rua. Por quê? Porque a vitória chegou, porque a porta abriu, porque o gigante caiu e você vai vencer. É isso, meus irmãos. Fica com essa palavra, guardem no coração de vocês e tomem isso como um passo a passo para a vitória. Eu tenho certeza que você vai ter muitos milagres e muitas bênçãos para estar contando, muitos testemunhos para glorificar o nome do Senhor dos Exércitos, que é tudo por Ele e tudo para Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.